medidas de dispersão ou de variabilidade, certo? Já vimos num vídeo anterior a esse que as primeiras medidas de dispersão, né, iniciais seriam a amplitude e o desvio médio. Então nós tentamos ilustrar, né, essas duas medidas. E agora nós vamos partir para algumas outras medidas, também avançando nesse conteúdo, que são essas medidas de dispersão de variabilidade, certo? Então eu vou aqui compartilhar novamente os vídeos, né? Que eu vou capturar aqui uma tela para que eu possa mostrar para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Pronto, é esse material aqui. Aí eu vou colocar no modo de apresentação aqui. E deixa ele carregar aqui também. Demora um pouco, mas ele vai abrir. Pronto. A partir desse momento, tem uma terceira medida, chamada de variância, certo? Que ela é uma medida, como aqui está conceitualmente apresentado, é uma medida que leva em consideração todos os valores de um conjunto de dados, tanto os extremos como os intermediários, certo? Então ela relaciona os desvios em torno da média, ou mais claramente, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Professor, que conceito assim meio, né, complexo da gente entender, mas vamos aqui na sequência. Deixa eu ver aqui se eu não pulei mais algum slide. Não, pronto. Seria essa o conceito, né, da variância. Observe aqui nessa tabela, é um exemplo bem clássico, né? Mais ou menos uma tabela parecida com anteriormente, quando nós vimos no vídeo passado sobre desvio médio. Mas essa tabela também ela traz na coluna 1 XI, que são as observações, como você pode observar, FI na coluna 2, que é a frequência absoluta simples, né? E na terceira coluna você tem XI vezes FI, que é simplesmente a multiplicação das outras duas colunas anteriores. E aí, como a gente está falando de variância, você precisa construir uma quarta coluna, que é essa que você pode observar aqui nessa tabela, onde você tem XI vezes a média, menos a média, melhor dizendo, ao quadrado, ou ela multiplicada por ela mesma. Ela que eu estou me referindo a essa diferença entre a primeira coluna XI, cada elemento, cada observação, menos a média, né? E aí você tem essa diferença ao quadrado, ou simplesmente multiplicada por ela mesma. E multiplicada também por FI, certo? Que é a coluna da frequência. Então você precisa construir uma tabela que te traga, uma coluna, melhor dizendo, que te traga os valores desse produto, né? Dessa diferença por ela mesma, ou dela ao quadrado, vezes FI, que é a frequência simples. De modo que você tem aqui, pontualmente, linha por linha, esse cálculo. 1 menos, que é 1 menos 1 é a primeira observação, menos a média, que é 4,17, né? Nós já vimos esse valor no vídeo anterior, vezes 1 menos 4,17, né? Que é a média, vezes 4, que é a frequência. De modo que você calcula isso linha por linha, até chegar na última linha, onde você vai obter um somatório desses valores, certo? Que dá aqui, nesse caso, dessa tabela, 88,11. Então, você tem lá embaixo, na última linha, um somatório de FI, que é 30, tem um somatório de X e FI, que é 125, e tem um somatório dessa quarta coluna, que é de 88,11. Esse parâmetro dessa coluna, né, quarta coluna dessa tabela, vai te servir para quê? Vou te passar aqui o próximo slide. Para justamente calcular o valor da variância, onde você tem um somatório dessa coluna dividido simplesmente pelo somatório de FI. E nesse caso, se você substituir esses valores nessa forma, você tem 88,11 dividido por 30, que dá 2,94. Então você tem aqui, voltando na coluna anterior, você tem 88,11, que é o somatório da última coluna, dividido por 30, que é o somatório de FI, né? Então,
você tem aí o valor da variância, deixa eu passar aqui, pronto, 2,94, certo? Basta uma calculadora simples para você chegar a esse resultado. Avançando nessas medidas de dispersão, você tem agora uma quarta medida chamada de desvio padrão, certo? O desvio padrão nada mais é do que uma medida de dispersão, certo? Mais usada, talvez, né? Tendo em comum com o desvio médio o fato de em ambos serem considerados desvios com relação à média. Só que, no caso do desvio padrão, em lugar de serem usados os valores absolutos das discrepâncias ou desvios, calculam-se os quadrados destes. Mas vamos lá, passar desse conceito um pouco mais complexo. O desvio padrão não é senão uma média quadrática dos desvios em relação à média aritmética de um conjunto de números. Ou seja, é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios, tomados a partir da média aritmética. Continua o conceito meio exaustivo de se entender, porém, matematicamente, é muito simples. Basta você extrair a raiz quadrada da variância, que aí você tem o resultado do seu desvio padrão. E aí a raiz quadrada de 2,94, que é a variância desse conjunto de dados dessa tabela, é de 1,17. Então, esse seria o desvio padrão matematicamente, né? Se você extrair a raiz quadrada da variância. Então, é uma forma muito simples de ser entendida e de fácil ajuste, né, diante de uma calculadora, do uso de uma calculadora simples, né, que você pode ter. Precisa ter, inclusive, para calcular essa medida, certo? E aí nós vamos para a interpretação do desvio padrão, que é mostrar uma zona de normalidade de um conjunto de dados. Então, aqui é uma parte mais teórica, né? Onde se você obtém um intervalo entre a média e o desvio padrão, tanto fazendo uma diferença como uma soma desses dois valores, o intervalo entre eles contém 60% a 80% das observações do conjunto de dados. Para esse nosso caso, se você pegar 4,17, que é a média, menos 1,17, que é o desvio padrão, dá 3, o resultado, como você pode observar. 4,17 mais 1,17 dá 5,34. Então, entre esses dois valores, você pode ter certeza que tem entre 60% e 80% das suas observações. Se você aumentar esse intervalo para a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão, dentro desse intervalo vai ter aproximadamente um percentual de 95% das observações do seu conjunto de dados. Para esse nosso exemplo prático, esse intervalo vai de 1,83 a 6,51. E aí você tem dentro desse intervalo, como está aqui no slide, em torno de 95%. Aumentando ainda mais esse intervalo para a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão, você aumenta o intervalo, que para esse nosso exemplo hipotético dá entre 0,66 e 7,68. Dentro desse intervalo, evidentemente, que aí você se aproxima, né, dos 100% das observações. Comprovadamente aqui, se você se lembra, a primeira observação é 1 e a última é 6. Então, entre 1 e 6 está entre 0,66 e 7,68, né? Porque 0,66 está antes de 1 e 7,68 está na frente de 6. Então, contempla, né, no caso aí desse intervalo, né, aproximadamente 100% das observações, certo? Então, eu vou finalizando por aqui esse nosso vídeo sobre as medidas de posição ou de variabilidade, né? Voltando aqui para a captura de tela, certo? Para a imagem, né? Mas no próximo vídeo que nós vamos providenciar também, eu vou mostrar para vocês um terceiro caso, né? Que é o caso de uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, que aí nós vamos abordar também essas outras medidas que nós vimos nesse vídeo, variância e desvio padrão, porém com uma outra medida também que vai ficar faltando. Então, acompanhe o nosso próximo vídeo, mas esse daqui eu encerro e espero que esse exemplo hipotético, né, tenha servido para ilustrar e fazer com que você entenda
como é que se calcula variância e desvio padrão. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.